Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre Chayon Perlman. Somos alunos da instituição da FACAP, Faculdade de Petrolina, matriculados na disciplina de Filosofia Jurídica do professor Anderson Wagner. Chayon Perlman foi um filósofo, jurista e retórico belga-polonês que viveu de 1912 a 1984. Ele é amplamente reconhecido por suas contribuições para o campo da argumentação e da retórica, especialmente por seu trabalho seminal A Nova Retórica, Tratado da Argumentação. A relevância de Chayon Perlman reside principalmente na abordagem inovadora para o estudo da argumentação e sua influência duradoura sobre a teoria e a prática do discurso persuasivo. Perlman criticou a visão tradicional da lógica formal e procurou desenvolver uma teoria da argumentação que se concentrasse na eficácia persuasiva em vez de na validade lógica estrita. Perlman argumentou que a persuasão efetiva não depende apenas das regras formais e estruturas rígidas, mas também da consideração de audiências específicas e das características do discurso em questão. Ele enfatizou a importância da audiência, do contexto e da retórica para o sucesso de um argumento. A abordagem de Perlman à argumentação influenciou muitos campos acadêmicos, incluindo a retórica, a filosofia, a comunicação e o direito. Sua ênfase na retórica persuasiva como uma ferramenta essencial para a construção de argumentos convincentes teve um impacto significativo na teoria e prática do discurso público. Além disso, Perlman também contribuiu para a ética argumentativa, ao destacar a importância dos valores e das normas compartilhadas na construção de argumentos. Ele argumentou que a argumentação eficaz deve apelar aos valores comuns e às crenças compartilhadas pelos membros de uma comunidade. Em resumo, Chayon Perlman teve uma relevância significativa ao introduzir uma nova abordagem para o estudo da argumentação e a retórica, desafiando a visão tradicional da lógica formal e enfatizando a importância da persuasão efetiva nas interações humanas. Sua influência continua a ser sentida nas áreas de comunicação, filosofia e direito. Para entender o contexto histórico em que Chayon Perlman desenvolveu sua teoria da argumentação, é importante considerar os eventos e tendências intelectuais da época. Perlman nasceu em 1912, na Polônia, e viveu durante um período marcado por grandes transformações sociais, políticas e filosóficas. Sua formação acadêmica ocorreu nas décadas de 1930 e 1940, quando o mundo estava passando por eventos significativos como a ascensão do totalitarismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Esses eventos tiveram um impacto profundo na visão de Perlman sobre a argumentação e a retórica. Ele testemunhou a manipulação da linguagem e o abuso do poder por regimes totalitários, que utilizaram estratégias retóricas para convencer e persuadir as massas, muitas vezes com consequências desastrosas. Isso o levou a questionar a eficácia das abordagens tradicionais da argumentação, que enfatizavam a validade da lógica e da razão pura, em detrimento das preocupações éticas e da persuasão efetiva. Perlman propôs uma nova forma de entender a argumentação, que fosse mais sensível ao contexto e à audiência. Sua teoria da argumentação baseia-se na ideia de que os argumentos são construídos em torno de audiências específicas, levando em consideração suas crenças, valores e emoções. Ele argumentou que a persuasão efetiva depende não apenas da lógica formal, mas também da capacidade de se conectar com as preocupações e interesses das pessoas. Essa abordagem mais humanista da argumentação foi influenciada pela tradição filosófica do pensamento continental, que enfatizava a importância do contexto, da linguagem e das experiências individuais na formação das perspectivas e da compreensão humana. Portanto, a coerência entre a teoria de Perlman e o contexto histórico em que ele viveu, sua crítica à abordagem formalista da argumentação e sua ênfase na retórica persuasiva refletem sua reação aos abusos retóricos e ao uso manipulador da linguagem em seu tempo. Sua teoria da argumentação visava promover uma abordagem mais ética e eficaz para a persuasão, levando em conta a complexidade e a diversidade das experiências humanas.
Vou apresentar alguns exemplos completos para ilustrar a aplicação da teoria da argumentação de Chain-Perelman. O primeiro exemplo é o debate sobre a legalização da maconha. Com o contexto de um debate público sobre a legalização da maconha está ocorrendo em um país onde atualmente a droga é ilegal. O argumento a favor baseia-se na tese. A fundamentação seriam dados de estudos que mostram que a legalização da maconha reduzirá a criminalidade relacionada às drogas, permitirá o controle e regulamentação da qualidade do produto e gerará receitas através de impostos. Além disso, a legalização garantirá o acesso a tratamentos médicos baseados em cannabis para pacientes em condições de saúde. O apelo à audiência é: a legalização permitirá um ambiente mais seguro para a sociedade, reduzindo o crime e proporcionando oportunidades econômicas únicas. Argumento contra a legalização baseia-se na tese de que a legalização da maconha terá consequências negativas para a sociedade. A fundamentação é que estudos indicam que a legalização da maconha aumentará o consumo e, consequentemente, os problemas de saúde pública, como dependência e transtornos mentais, aumentarão. Além disso, a legalização pode normalizar o uso de drogas, especialmente entre os jovens. O apelo à audiência baseia-se no fato de que devemos considerar os impactos a longo prazo para a saúde pública e a segurança da sociedade antes de apoiar a legalização. Nesse exemplo, a teoria de Perelman é aplicada na medida em que os argumentos são construídos com base em dados e fatos relevantes, considerando o contexto específico da audiência e apelando aos seus interesses e preocupações. O segundo exemplo é o discurso político sobre a importância da educação, com o contexto de um político está fazendo um discurso em uma campanha eleitoral, enfatizando a importância da educação para o desenvolvimento do país. O argumento a favor da importância da educação baseia-se na tese de que investir em educação é essencial para o crescimento e progresso da nossa nação. A educação baseia-se no fato de que a educação de qualidade proporciona uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios do mundo atual. Além disso, uma força de trabalho educada impulsiona a economia, atrai investimentos e reduz a desigualdade social. O apelo à audiência seria: ao investir na educação, estamos investindo no futuro de nossos filhos, na construção de uma sociedade mais justa e próspera. Nesse exemplo, a teoria de Perelman é aplicada ao destacar os benefícios sociais e econômicos da educação, além de apelar aos valores compartilhados pela audiência, como preocupação com o futuro das gerações e a busca por uma sociedade mais igualitária. Esses exemplos demonstram como a teoria da argumentação de Chain-Perelman pode ser aplicada em situações reais, considerando o contexto, a audiência e os valores compartilhados para construir argumentos persuasivos e eficazes. Podemos relacionar a teoria da argumentação de Chain-Perelman a algumas obras cinematográficas e literárias, como exemplos, o filme 12 Homens e uma Sentença, de 1957. Este filme clássico aborda o poder da argumentação e da persuasão em um contexto jurídico. A trama gira em torno de 12 jurados que devem chegar a um veredito unânime em um caso de homicídio. A argumentação é utilizada pelos personagens para apresentar evidências, contestar pontos de vista e influenciar uns aos outros na deliberação. O filme ilustra como diferentes estratégias argumentativas são empregadas para persuadir e convencer os demais jurados, evidenciando a importância do contexto, da audiência e da retórica na tomada de decisões. Temos também o romance O Advogado do Diabo. Neste romance, um advogado talentoso é desafiado a defender um homem acusado de assassinato, cuja culpabilidade parece evidente. Através do uso de argumentação convincente, o protagonista explora as sutilezas da retórica e da persuasão para desafiar a acusação e questionar a narrativa estabelecida. A obra destaca a importância da argumentação habilidosa e da capacidade de convencer através de recursos retóricos, mesmo diante de evidências aparentemente incriminatórias. Temos o filme O Discurso do Rei, de 2010. Esse filme é baseado em eventos reais e retrata o desafio enfrentado pelo rei George VI, que tinha um problema de gagueira, ao realizar discursos públicos importantes. O protagonista busca a ajuda de uma terapeuta da fala para superar sua dificuldade na argumentação persuasiva e adquirir confiança para se comunicar de forma eficaz com o público. A história mostra como a superação de obstáculos na comunicação pode ser alcançada através de técnicas retóricas e argumentativas,
destacando a importância do contexto e do público na construção de discursos persuasivos. Esses exemplos demonstram como a teoria da argumentação de Cem Perelman pode ser identificada e relacionada a obras cinematográficas e literárias, evidenciando a relevância de elementos como a retórica, a persuasão, a consideração do contexto na construção de argumentos convincentes. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre Cem Perelman. Tentamos abordar um pouco sobre sua biografia e sua relevância para o direito, citando alguns exemplos. Espero que tenham gostado e aprendido.